Ensinamento de Meixo Sama, Evangelho do Céu, volume 4, Salvação. Matrimônio arranjado ou por amor? Pergunta de ministro. Sobre as discussões em torno de casamento por amor ou arranjado, os casamentos arranjados são vistos como algo ultrapassado e antigo, ao passo que aqueles por amor são encarados como modernos e uma inovação. Mesmo sabendo que todos os casamentos são acertados pelo Deus Ubuntu, e não se pode reclamar, gostaria de saber o porquê dos casamentos por amor não trazerem bons resultados? Resposta de Meixo Sama. Essa não é uma questão muito fácil, risos. De fato, os dois casamentos são feitos pelo Deus Ubuntu. Se numa vida anterior, duas pessoas se amavam, mas um deles ou ambos morreram sem terem vivido esse amor, quando se encontram novamente numa vida posterior, por existir o apego, eles acabam vivendo um amor marginal, de uma maneira irracional. Contudo, o Deus Ubuntu, ou o próprio Espírito Protetor, permite a concretização desse amor pelo casamento para que, dessa maneira, esse apego seja eliminado. Após um certo tempo, o apego que gerou a paixão é eliminado e, com isso, os dois se tornam pessoas normais e a febre da paixão entre eles se esfria. No entanto, se a união desse casal não foi determinada pelo Deus Ubuntu, eles acabam se separando e, posteriormente, se casando com quem lhes fora determinado. É isso que acontece quando um casamento por amor não dá certo. Dessa forma, é muito difícil determinar qual das duas maneiras é a melhor. Existem também os casos de um marido se apaixonar por outra pessoa ou então da esposa começar a amar outro homem. Esse tipo de amor é impuro e também acontece devido ao apego que permaneceu de um amor de vidas passadas. Esses casos geralmente ficam bem complicados. Mesmo que o marido infiel admita sinceramente que está falhando com sua esposa e a esposa apaixonada por outro homem tenha ciência de que é errado o que faz, ambos não conseguem mudar. Entretanto, quando o apego é eliminado, a situação normalmente volta ao que era antes. Por isso, de nada adianta os esforços para impedir esses relacionamentos. Isso é uma atitude muito perigosa, pois pode causar tragédias. Afinal, tudo é uma questão de afinidade e não interferindo, o resultado será melhor. Nesses casos, quem está sofrendo é porque carrega máculas. Crises no matrimônio. Pergunta de ministro. A condição de um casal que não se ama e continua a viver junto é um grande sofrimento. Será que Deus perdoa uma separação para livrar marido e mulher dessa aflição? Resposta de Meixo Sama. Existe uma afinidade kármica que predispõe a esse sofrimento, mas o ser humano não tem como solucionar o problema, por isso o melhor é entregar a Deus. O Pai do Céu é muito solícito nesses casos. Temos, porém, que acreditar que essa união não foi concretizada artificialmente, e sim que o Deus Ubuntu os uniu. Quando a união é realizada devido a uma situação forçada pelo apego, é possível haver a separação. No caso de um dos cônjuges ser contrário à fé, a parte contrariada tem a sua alma polida. Ao fortalecer a sua fé e elevar o seu nível espiritual, o companheiro começa a acompanhá-lo, ou então acaba se separando. Em caso de separação, aquele que tinha fé se une a alguém com nível espiritual condizente. Em larga escala, esse pensamento pode ser aplicado à cultura europeia, cuja evolução cultural e social dos vários países deu-se em virtude de estas nações possuírem inimigos em sua vizinhança. A resistência a essas adversidades contribuiu para o progresso da Europa.
Assim sendo, tais territórios se fortaleceram. Por analogia, a fé do ser humano passa pelo mesmo processo, isto é, quanto mais contrariedades sofremos, mais fortes nos tornamos. Pergunta de ministro. A cura do corpo físico ocorre com o jorei. Por que é menos frequente a reabilitação psicológica? Resposta do ministro Sama. O que seria a reabilitação psicológica? Ministro, por exemplo, há entre os membros muitos casais que não conseguem parar de brigar e nem demonstram a mínima melhora. Resposta de ministro Sama. Não é tão fácil mudar assim. De 20 a 30 anos é o tempo que um casal leva para parar de brigar. Seria digno de admiração e respeito se a mudança ocorresse assim tão de repente. Por isso, o mais importante é olhar para si mesmo e não para os outros. O bom seria você mesmo pensar se consegue mudar assim tão fácil. Se você conseguir modificar o seu coração em mais ou menos 5 anos, já vai ser um feito admirável. Existe, além disso, os fatores tempo, ordem e período da vida. Anos atrás, quando ingressei na Omoto, eu pensei que se tratava de uma boa religião, mas devido a alguns fatos que não me agradavam, afastei-me durante aproximadamente 5 anos, até que uma pessoa me disse para tentar de novo, que me fez retornar. Comecei a compreender melhor a doutrina e fiquei bastante entusiasmado. O período em que fiquei afastado me fez aprender muitas coisas e até hoje sou grato por isso. Dessa maneira, não podemos julgar uma situação como negativa, analisando somente o aspecto superficial. Existem pessoas que, ao ingressar numa fé de início, ficam muito entusiasmadas e depois vão perdendo o interesse, como também há aquelas que agem de maneira oposta. Há ainda outros que parecem que vão dedicar bastante, mas não dão muito resultado. E assim existe uma infinita variedade. Também há o tempo certo de a pessoa começar a dedicar verdadeiramente. É por essa razão que eu não falo nada e deixo que haja de forma natural. Conduzindo dessa forma, as coisas dão certo. No caso de estar fazendo algo errado, a pessoa logo se encontrará num beco sem saída. Então ficará assustada e se arrependerá. É necessário o ser humano eliminar o apego. O melhor que se tem a fazer é desapegar e deixar a situação livre até chegar o momento do impasse. É impossível tentar parar uma pedra que rola ladeira abaixo no meio do caminho. O melhor a fazer é deixá-la rolar até o fim. Da mesma maneira que se deve conversar somente depois que a pessoa se vê em apuros, pois assim o resultado será melhor. Questionamento de ministro. Após 20 anos de casamento, minha esposa nunca pediu perdão por nenhum problema que causou. Além disso, ela não consegue se relacionar bem com as pessoas. Minha sogra também trata o meu sogro com muita frieza, como se fosse um estranho. 3 meses atrás, minha esposa sofreu um acidente de bicicleta em que machucou o calcanhar esquerdo, ficando impossibilitada de andar. Mas, apesar disso, não tem interesse em receber jorei. Gostaria de saber se existe algum motivo para isso ter acontecido? Resposta de ministro Sama. Certamente ela tem um encosto espiritual. Porém, o fato de sua esposa não gostar de receber jorei deve-se às máculas que você mesmo tem. Você possui muitas impurezas e sofre por esse motivo. Em primeiro lugar, empenhe-se para eliminar suas máculas e nuvens espirituais, pois assim qualquer outra pessoa não conseguirá fazê-lo sofrer. Como consequência da diminuição de suas impurezas, sua esposa também irá melhorar. Portanto, é preciso que você acumule virtudes e ajude o próximo. Pode haver uma pequena diferença de nível espiritual entre os membros de um casal, mas não é tão grande assim. Sua situação é semelhante à das pessoas que são enganadas e, por causa disso, passam por maus bocados. Tais adversidades acontecem, pois aquele que é ludibriado encontra-se na faixa vibratória que o sujeita a passar por esse sofrimento. Para que você entenda melhor, o ser humano tem como que um espelho pendurado no pescoço. Quando ele está limpo, o reflexo é claro, e com isso o homem consegue enxergar e discernir corretamente. Porém, quando está nublado, nada reflete.
e por essa razão as pessoas acabam cometendo erros e permanecem sofrendo. Bastante pergunta, né? Vou parar por aqui. Vai ficar cansativo, né? Tomar uma água aqui que alguém deixou para mim. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Eu não aguentei até derribar, né? Porque, fala a verdade, né? 30 anos, né? Eu já passei. Passei essa fase de 30 anos, agora é uma beleza. Engraçado que casamento é igual a qualquer lugar do mundo, né? Eles estavam lá no Japão dando explicação. É igual, negócio de sogra, né? Essas brigas. É uma coisa porque quando a gente entender, porque não é só casamento, né? Vamos entender, né? Aqui na igreja, né? A gente estava falando ainda agora, quando convive todo mundo, né? Cada um tem um jeito. Cada um veio de um lugar, de uma educação, de uma maneira de ser. Mas aí junta tudo aqui. Aí começa, né? Um põe uma coisa no lugar, o outro vai e tira. Assim é casamento, né? Duas pessoas que se amam, maravilhoso, se encontram de vez em quando, se arruma todo, vão passear, de repente vai morar junto. Todo mundo fala assim, né? Casamento está ultrapassado. Porque as pessoas pensavam que o fato de, perante Deus, pedir permissão de se unir ao companheiro, ou no cartório para fazer tudo direito pela lei, né? Acha que isso era motivo para o casamento não dar certo, mas a gente está vendo que não é, né? Não tem nada a ver. É uma coisa tão simples, duas pessoas se unem para darem vida aos filhos, né? Dar continuidade. Mas aí a pessoa começa a inventar outras coisas, o casamento não dá certo, o filho fica para um lado, o outro fica para o outro, e aí vai. E aí é uma complicação que não acaba mais. Mas a gente tem livre-arbítrio, né? E aqui começou na fala, casamento normalmente é autorizado por um Deus, que é o responsável, né? Eu não sei se aqui no Ocidente é o mesmo, né? Porque tem diferença do Oriente para o Ocidente, mas com certeza é um Deus que escolhe o nosso companheiro. Acho que de acordo com nossas máculas. Então, quando o casamento é carne, porque temos muitas máculas. E se a gente aguentar? Não aguentar no sentido sofrendo, mas aguentar entendendo que é algo que nos está lapidando, para a gente nos tornarmos pessoas melhores, dá certo. Não tem como não dar. Sabe por quê? Quando a gente separa daquela pessoa que a gente amou um dia, a gente separa e carrega as nossas máculas junto. A pessoa vai embora e a gente fica com as máculas da gente, eles para dentro. Quando a gente encontra outra pessoa, com as mesmas que a gente já ainda tem as máculas, não acabaram, né? Então vai ser a mesma coisa, né? Na verdade, eu acho que quando você corta esse karma, não separando, mas entendendo e evoluindo e melhorando, eliminando mácula, mesmo que esse casamento um dia venha a acabar, como a próxima pessoa que você conhece já é melhor. Porque já diminuiu as máculas que você tinha, então você encontra alguém de um nível melhor também, né? Que não vai fazer você sofrer, porque você não tem mais as máculas que você tinha. Então é simples assim, não é tão difícil, né? A convivência, na verdade, fica um pouco difícil pelo fato disso que eu falei. Cada um vem de um lugar, de uma criação, né? Aqui também na igreja, ou se você for morar com uma melhor amiga, ela vai virar sua inimiga. Porque a convivência faz isso, né? A convivência faz isso. Estava falando com ela também. A filha casa vai embora, depois, a gente nem vai embora, a filha não vai embora, a gente continua na casa com a filha. No meu caso, por exemplo, minha filha saiu, depois voltou. A convivência com ela foi uma experiência que eu não gostei, mas quando eu entendi que eu necessitava ainda da presença dela para melhorar coisas dentro de mim, que só ela fazia eu perceber que eu tinha aquilo, aí a minha convivência com ela melhorou muito, né? Porque a gente pode reparar, tem gente que fala assim, ai, não gosto dessa pessoa. Aí outra fala, é mesmo? Ai, mas eu acho ela tão legal.
Mas é aquela coisa, né? Você não fala o espelho pendurado, né? Reflete. Então, para você, aquela pessoa te faz ver coisas que você não gosta muito, que na verdade está na gente. Aquela pessoa vem só para te lembrar. E na outra, ela não faz isso. Quem nunca conheceu uma pessoa que foi casada há anos com alguém e depois essa pessoa separa e casa com outro e não tem nenhum problema que tinha no primeiro casamento? Por que será, né? Porque o outro companheiro não tem a sujeira que a gente tinha. Né? A pessoa vê um santo no outro casamento. Tu fica olhando e fala, nossa, comigo ele não fazia isso. A ex sempre fica olhando, né? O companheiro a mulher nova que ele arruma, ou vice-versa, e fala assim, nossa, comigo não saía, comigo não ajudava. Mas é isso, na verdade é isso. Nós temos máculas, a gente está sofrendo, é igual purificação de doença. Se a gente está doente é porque tinha sujeira, tem que eliminar. Se a gente está sofrendo com conflito com o companheiro, é porque temos impurezas. Então agradece o conflito. É como doença, está limpando. A partir do momento que essa sujeira sair, você evolui e o companheiro evolui junto, ou a companheira. Aí começa a ficar em harmonia. O conflito, na verdade, é para limpar a sujeira. E também tem que ver como uma graça que Deus nos permite, para limpar a sujeira que a gente acumulou. Né? Então, se começar a olhar assim, fica um pouquinho melhor. Então, por exemplo, vem dedicar na igreja. Não está como a gente queria, não é só as pessoas, não, comigo acontece isso, é que quando você começa a enxergar o porquê que acontecem essas coisas, você para um pouco de reclamar. Então, se você colocou alguma coisa no lugar, vai lá e se você não gostou que tiraram, volta e põe no lugar que você tinha colocado. Não tem, mas não fala, não reclama, só agradece. Aí se a outra pessoa chegar e não gostou que mudou de lugar, ela também muda. E é bom que fica mudando as coisas de lugar, é uma maravilha. Não é? Fica tudo igual sempre, né? Mas legal, não é? Ah, eu pus aqui, o fulano veio e pôs ali. Não, olha, eu vou pôr ali de novo. Eu fazia isso muito com o ministro Márcio, ele sabe, se ele estiver escutando agora. Aí eu pensava assim, alguém um dia vai ter que ceder. Mas então agora parou, entendeu? Parou, foi um tempo só, né? Mas acontece isso, então não vamos ficar irritados, né? Vamos. Qual é o foco, qual é o principal aqui quando a gente vem dedicar? É a instrução. A gente veio aqui para quê? Para servir a Deus, né? Então, se eu vim servir a Deus, eu vou ser um instrumento dele. Então não vou me importar com outras coisas pequenas, que isso daí não é a nossa casa, é a casa de Deus. E ele deixa cada um fazer do jeito que quer, entendeu? Ele dá essa liberdade. Quem somos nós para falar não vai fazer se a casa não é nossa, né? Já pensou? Então é uma maneira de fazer a gente mudar interiormente. E casamento faz isso. Casamento faz isso. Por mais que você fale, tudo eu tenho que ceder, porque ele serve a você que tem a mácula, você que tem que mudar mais do que o outro. Mas tenho certeza, se você muda, o outro muda. Não é que ele muda, ele para de ser um instrumento de purificação. E se não tiver mais mácula nenhuma, e se não for aquela pessoa que você quer viver, ele para de ter função. Essa pessoa não tem mais função na tua vida de te purificar, ela pode até ir embora. Você não precisa nem mandar, ela vai. E acabou. Mas se você num relacionamento não aprende nada e quebra aquilo, se afasta, mas a próxima vai ter que vencer de novo. Quem nunca ouviu falar que os problemas que o marido tinha, o filho começa a ter quando você separa? Não é? O que será? É genética? Não. O que você não teve que mudar pelo companheiro, você vai mudar pelo filho. E às vezes nem pelo filho muda.
acaba sofrendo, aí vai ser com um vizinho, uma amiga, alguém, não sei. Mas normalmente se repete. Ele fala, a pessoa até chama o filho de Júnior. Ó, o Júnior, é igual o pai. O mesmo problema que eu tinha, ele é igualzinho, como é que pode, né? Não a aparência, as coisas que faz para deixar a pessoa perdendo a paciência, né? Mas na verdade é isso. Não lapidou com um, que tipo assim, é que nem tomar remédio, não deixou o corpo eliminar. Então, se cortou o laço com a pessoa que você tinha karma, que veio para te ajudar a limpar a impureza do seu espírito, vai passar para o filho, ou vai passar para o próximo companheiro. Porque não é que passa, está contigo ainda. E Deus quer te ajudar, quer limpar o teu espírito, para você poder ser feliz. Se ainda não é culpa de Deus. Se a gente não é feliz, é culpa da gente mesmo, que ainda tem impureza. Aí se você corta aquilo que está te limpando, como que vai ser? Não evolui. A gente só evolui através desses conflitos. Evoluir dentro, né? Limpeza, doença é limpeza do corpo físico, que também limpou primeiro o espírito, mas passa para o corpo físico. Mas também na parte emocional, né, mental, precisa dessas coisas para a gente evoluir e pensar de uma forma diferente. Senão a gente vai ser aquela pessoa igual uma vida inteira, né? Como eu falo, né, com complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, vou morrer assim. Então, se não tem coisas fazendo a gente, sabe, querer estrangular alguém ou sair correndo, não há evolução. É assim que se evolui. Só assim. Já pensou? Viver do lado de um monte de gente legal, que pensa igual a você? Você vai ficar com o mesmo pensamento igual. Não vem ninguém para fazer tu mudar. Tem que ter alguma coisa para movimentar, para fazer a gente pensar diferente. Porque, afinal de contas, a gente teve uma criação de duas pessoas, o pai e a mãe, e dentro da gente foi colocado tudo aquilo que eles acreditavam. Quando a pessoa tem muito forte dentro de si o que quer, vai ter uma adolescência muito rebelde, porque é o momento que ela vai falar, não quero nada disso. Eu sei o que eu quero, né? O adolescente rebelde é assim, né? Porque é muito forte dentro, ele sabe. Mas tem gente que vai engolindo tudo aquilo que foi colocado. E de repente está um adulto, até uma pessoa madura, e ainda fazendo coisas que o pai e a mãe incutiu na cabeça. Não estou querendo dizer que pai e mãe colocou só coisa errada, mas tem coisas que era, tipo preconceito, que pai e mãe tinham e colocou na cabeça da gente. Mas nós temos raciocínio, nós temos que pensar, isso é legal, isso é certo, não é porque meu pai e minha mãe falavam que eu vou tentar mudar isso, eu não quero ser desse jeito. Afinal de contas, você tem que evoluir. O Sama fala, se eu apreciar a natureza, tudo vai para cima. O ser humano tem que subir também, evoluir, não pode nem estagnar e nem ir para baixo. E o que faz a gente evoluir? É isso. É isso. Não quero dizer com isso que as pessoas vão sair gritando, jogando tudo na cara dos outros. Não. Evoluir dentro é modificar. Mas não modificar para pior. Né? Tipo, não vou engolir sapo e vai sair xingando todo mundo. Não é por aí. Evoluir é entender que você já não pensa mais como aquela pessoa pensa, mas ela tem direito de pensar e de fazer. E nós temos que aceitar. Isso que é difícil, né? A gente quer mudar todo mundo. Mas, ó, nós estamos falando aqui, ó, durante 5 anos, conseguir melhorar, maravilhoso. Mas a gente fica 5 anos tentando mudar as pessoas que estão ao nosso redor. Perda de tempo. Se tivesse tentado mudar, teríamos evoluído, mas tentando mudar o outro,
Se a gente não consegue mudar a gente, que fará o outro? Porque vai conseguir fazer gente do céu. Vamos fazer entender aquela pessoa que tem o hábito de jogar a toalha no chão quando toma banho, ela entender que não se joga no chão. Você entendeu, mas ela não. Uma hora entende. Mas não é tipo o exército, né? Dando castigo. Gente, não era do dia. Nada de censurar um adulto, né? Criança a gente ainda tenta, né? Não faz assim, educar. Mas um adulto, quem gosta de ser censurado? Quem gosta que alguém chame a atenção? Ninguém, gente. Nós não temos o direito de fazer isso com as pessoas. Também não precisamos engolir. A gente muda, aceita, pronto, não precisa engolir, né? Aceita, ele é assim, e eu vou aceitar e conviver com ele assim. Tão fácil, né? Mas tem que praticar, né? Vamos praticando, vamos conseguindo, tá bom? Muito obrigada, gente.